Olá, querido líder. Na aula anterior, falamos sobre o que é ser um líder eficaz de pequeno grupo. Agora falaremos um pouco sobre o discipulado. Você sabia que o discipulado é um mandamento? É isso mesmo. Não é uma opção dentre outras ações da igreja. Não é um programa, não é um evento. Biblicamente, a coisa mais importante que a igreja deve experienciar é o discipulado. Mas antes de sabermos por que o discipulado é um mandamento, primeiro precisamos saber o que é ser um discípulo. Bom, a principal palavra no Novo Testamento para discípulo, no grego do Novo Testamento, é matetes, que é traduzido como discípulo. Um matetes é um discípulo, um seguidor de Jesus, um aluno e aprendiz de Cristo. Você é um matetes? Quer identificar um discípulo de Cristo? Jesus apresentou quais as marcas de um verdadeiro discípulo. Primeiro, aquele que permanece na palavra. Está lá em João capítulo 8, verso 31. Essa é a primeira marca de um verdadeiro discípulo. A segunda, o discípulo é alguém que renuncia o que preciso for para seguir a Jesus. Lucas capítulo 14, verso 26. O discípulo é alguém que é capaz de dizer não para o que for preciso nessa vida, a fim de seguir a vontade de Cristo. Bom, terceira marca de um verdadeiro discípulo, lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, Cristo ensinou que um verdadeiro discípulo é alguém que ama. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma frase dizendo o seguinte: amar as pessoas é mais importante do que liderá-las. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, mas o quanto você se importa com elas. Sabe, um verdadeiro discípulo de Cristo, acima de tudo, ele ama Cristo e ama as pessoas. E se a igreja entendesse e vivesse essa característica, certamente solucionaria quase todos os problemas de relacionamento. Alguém disse que o amor resolve problemas que a razão jamais conseguiria resolver, porque a razão entende as coisas pela lógica e o amor é maior que a lógica, o amor de Deus. Bom, de fato, não só a igreja, mas o mundo precisa de homens e mulheres que saibam amar. Muito mais do que homens e mulheres que apenas saibam o caminho da cultura, da ciência ou até mesmo da teologia, viu? Bom, tem um teólogo chamado Amin Rodô, ele disse uma vez que na volta de Jesus, olha que interessante, se ele for fazer duas perguntas, ele faria a seguinte pergunta para você: você amou? Não seria você creu, porque é possível crer e não amar, mas é impossível amar e não crer. Concorda? Quarta característica de um verdadeiro discípulo, dá fruto. João capítulo 15 fala isso. Bom, você pode pensar nos frutos, por aplicação nos frutos do Espírito Santo, amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, etc., que está lá em Gálatas capítulo 5. Um verdadeiro discípulo é alguém que dá fruto, ou seja, faz outro discípulo. O autor Coleman disse que um crente estéril, do ponto de vista espiritual, é uma contradição. Ou seja, ele estava falando que um cristão precisa dar fruto. E interessante que Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, é um texto clássico da grande comissão que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus. Querido amigo, nesse texto apresenta a base do discipulado. E a base é a autoridade de Jesus. Também você percebe aí a abrangência, ou seja, todas as etnias e discipular todas as etnias. O tempo é até a consumação do século. Nesse texto, você percebe também que ele apresenta 4 verbos que se relacionam entre si. Vou mencioná-los aqui, como eles aparecem no grego do Novo Testamento e o significado. O primeiro é o verbo poreiomai, que é o verbo ir. O segundo, mateteo, o verbo discipular. Baptizo, o terceiro, batizar. Didaskô, o verbo ensinar. Desses 4, o único que aparece na voz imperativa é discipular. Seria mateteusate, ou seja, fazei discípulos. Isso significa que fazer discípulos é um mandamento. A igreja pode fazer muita coisa, mas se ela não estiver produzindo discípulos, não está fazendo o principal. Tem um autor de um livro chamado Dallas Willard, escreveu um livro e o título é A Grande Comissão. Desculpa, A Grande Omissão. Olha só. O que deveria ser a grande comissão, fica sendo a grande omissão. Os outros 3 verbos, como eu estava mencionando, eles ficam no particípio. Segundo alguns autores,
É como se eles estivessem colocando em alto relevo o verbo principal, que é fazer discípulos. Outros estudiosos afirmam que os 3 verbos que foram mencionados, que estão no particípio, eles indicam a forma de fazer discípulos. Um outro autor chamado Carson, ele diz que os verbos no particípio podem ter força de imperativo, no sentido de que são importantes também. Esse assunto é vasto. Apresentei aqui apenas uma síntese, mas é suficiente para entendermos que a coisa mais importante que a igreja precisa fazer é discipular. Quando a igreja foca no discipulado, ela entende que sua missão é abrangente. Sabe, o escritor e teólogo Dawes, ele afirma que os adventistas precisam se afastar do que ele chama de o modelo batismal de missão, em direção ao modelo discipulador. Ou seja, o modelo batismal usa o batismo como o único marcador de sucesso, ao passo que o modelo discipulador lança mão de diversos marcadores, sendo o batismo apenas um deles. Não é interessante? Faz sentido, não é verdade? Ou seja, nós sonhamos em batizar muito mais pessoas, é claro, mas o batismo é apenas uma parte do processo do discipulado. No passado, sabe que interessante, queridos? Muitos agiam da seguinte forma: aparecia alguém na igreja, né? Aí alguém começava a dar o estudo bíblico, dava toda a atenção, parecia que a igreja jogava assim, um tapete vermelho para a pessoa passar. Dava toda a atenção e cuidado, mas assim que a pessoa batizava, deixava, infelizmente, ela se desenvolver espiritualmente sozinha. É como se retirasse o tapete vermelho. Que coisa, não? O resultado, a pessoa saía da igreja. Sabe, querido líder, quando focamos no discipulado, entendemos que o método de Deus são as pessoas. Eu encerro essa aula aqui com uma história. Quando eu tinha 13 anos, sabe, eu estava na minha casa e parecia que seria qualquer outro dia, um dia normal, um dia comum. Aí eu ouvi umas batidas na porta da minha casa. Eu imaginei que poderia ser um amigo, um colega, assim, comum. Quando eu abri a porta, eu vi Jesus pela primeira vez. E sabe o que é interessante? Aí, do outro lado, estava um garoto que também tinha 13 anos de idade. E eu vi Jesus no rosto, nas atitudes e nas palavras daquele garoto. Não é à toa que todos nós sabemos que precisamos ser pequenos cristos, não é verdade? Um seguidor de Jesus nunca será igual ao mestre, mas ele será semelhante. Aquele garoto que foi visitar-me, ele descobriu que o meu irmão estava doente. Então, além de visitar-me, ele foi visitar o meu irmão principalmente. O meu irmão estava com febre e ele era um colega nosso da 6ª série. E ele descobriu aquilo e foi nos visitar, algo que nem os vizinhos, nem os parentes na época que moravam naquela cidade fizeram. E foi aí então que ele levou ali uns biscoitos para o meu irmão e depois ele foi para casa, retornou levando consigo a sua irmã e assim ele começou a falar de Jesus para nós e nos convidou a ir à igreja. Aí ele marcou no sábado que deveríamos ir com ele 9 horas da manhã. Aliás, ele passaria assim uns 10 minutos antes. Quando ele chegou naquele sábado, não estava lá meu irmão, nem eu. Tínhamos ido jogar bola, éramos juvenis, né, entrando na adolescência. Bom, mas ele não desistiu. Fico pensando, se ele tivesse desistido de mim, ele retornou na semana seguinte. E sabe o que aconteceu? Ele chegou lá e eu disse assim, olha, faltou a meia. Então ele disse, não, eu vou em casa. Ele buscou a meia emprestado, ele nos emprestou. Aí, a gente foi à igreja. E, amigos, nunca mais eu quis sair daquela igreja. Quando eu entrei na igreja, parecia que eu estava pisando nas ruas do céu. A música, a mensagem. Então, ele nos convidou para estudar a Bíblia numa classe bíblica à tarde. Eu fiquei impressionado com o estudo da palavra de Deus. Só que não parou por aí. Os meus pais, eles não entenderam a princípio. Eles tinham uma outra cultura religiosa. Hoje, graças a Deus, eles entendem muito bem. Mas na época, não. Mas... resumindo a história, então, nós começamos, meu irmão e eu, começamos a ir assiduamente na igreja e nos batizamos 2 meses depois. Após o batismo, não fomos abandonados, ninguém retirou o tapete, aquela igreja nos abraçou, as pessoas nos discipularam, mais de uma pessoa deu-nos atenção espiritual e assim, um dia
dentre aquelas pessoas daquela igreja, teve um que olhou para mim e disse: eu acho que você pode se tornar um pastor. Ah, aquilo foi impactante para mim. Não é que eu me tornei um pastor? E o meu irmão também se tornou um pastor? Meu único irmão, um irmão gêmeo. Sabe o que isso significa? Um verdadeiro líder, discipulador. É aquele que é capaz de olhar nos olhos de uma pessoa e dizer: eu sei o que você pode se tornar e o meu papel é tirar isso de você. É isso. Vejo você na próxima aula.